Salve, salve, empreendedor e empreendedoras de plantão. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Não repara a bagunça. Vamos dar sequência às nossas videoaulas sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre finança empreendedora. Na aula anterior, nós falamos sobre o cálculo do ponto de equilíbrio. Vale a pena, quem não assistiu, voltar lá na videoaula anterior, assistir e aprender como fazer esse cálculo que pode ajudar o empreendedor a estipular metas que podem salvar o seu negócio. Hoje, especificamente, falaremos sobre o payback. Eu vou mostrar para vocês na prática o que é e como funciona essa ferramenta financeira conhecida como payback. É uma ferramenta utilizada para fazer análise do investimento. Imagina que para abrir o seu negócio, começar a funcionar, atender seus clientes, é necessário fazer um investimento. Nós vimos na videoaula sobre o plano de negócio, nós vimos que no plano financeiro é importante identificar qual o investimento é necessário para abrir o negócio, para colocar em funcionamento. Então vamos supor que para abrir o seu negócio, para começar a trabalhar, você precisa desembolsar R$50 mil. Então R$50 mil é para comprar os móveis, os equipamentos, os utensílios, a mercadoria ou a matéria-prima para produzir, enfim, R$50 mil é o start que você vai precisar para começar o negócio. Mas a empresa, ela precisa devolver para nós esse investimento. Esses R$50 mil ele tem que retornar. Porque se vocês pegassem no banco esses R$50 mil, fizessem um aporte financeiro, captassem no mercado R$50 mil, vocês não teriam que pagar com juros e correções monetárias? Como o dinheiro é nosso, digamos que vocês têm esses R$50 mil e desembolsaram. Em quanto tempo a empresa vai nos dar, esse retorno? Nós vamos pegar novamente na mão esse dinheiro. Esse é o cálculo do payback. É o cálculo para determinar o tempo necessário para a recuperação do capital investido. Em quanto tempo o negócio vai se pagar? Então, algumas premissas básicas sobre a utilização do payback. Nós precisamos ter em mente, a empresa necessita determinar o prazo máximo tolerado para a recuperação do capital. Então, vamos supor que eu tenho um capital de giro, eu consigo bancar o meu negócio durante 3 anos. Então, esse é o prazo máximo que eu vou tolerar. Se o payback, se o retorno do meu investimento se der com mais de 3 anos, infelizmente, quando der 3 anos, o meu negócio vai fechar. Eu vou quebrar. Por isso que é bom a gente fazer o planejamento, elaborar o plano de negócio e o plano financeiro. Porque se a gente vê que não é viável, se o prazo de retorno vai ser muito longo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina que você vai ter que aguentar 5 anos para recuperar o seu investimento. Se for para quebrar, é melhor quebrar no papel. Então você vai rever os seus conceitos, vai rever suas projeções, dá sequência no projeto ou parte para outro projeto. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é qual o prazo máximo que a gente vai tolerar, que nós conseguimos bancar o negócio. O primeiro fluxo tem que ser o valor do investimento. Eu vou fazer uma projeção para 5 anos. E o ano zero, o período zero, começa com o valor do investimento que eu fiz. Então foi R$50 mil, ano zero menos 50 mil. A empresa pegou emprestado esse dinheiro para começar. Então o primeiro fluxo tem que ser o valor do investimento, o valor do aporte financeiro. E nós vamos ver na fórmula, depois que nós, na tabelinha, que esse valor do investimento a gente começa devendo, não começa? Aí nós emprestamos dinheiro, colocamos dinheiro no negócio. Então o negócio tem que nos pagar. Então ele começa negativo. E deve haver apenas um investimento. Eu vou fazer um projeto para cada investimento. Deve haver apenas um investimento. A fórmula do payback é essa aqui. Payback é igual x menos mais cifrão negativo dividido por cifrão negativo mais cifrão positivo. Ou se for no Excel, payback é igual x menos mais cifrão negativo dividido por cifrão negativo mais cifrão positivo. Vamos focar nessa primeira fórmula aqui. Então, x menos é o último ano com saldo acumulado negativo. O último, na tabela que nós vamos colocar as informações, nós temos que analisar qual é o último período que deu saldo negativo. Vai ser o x menos. O cifrão menos é qual o último saldo negativo que deu nesse ano.
E o X mais é o primeiro saldo positivo. O último ano negativo mais o primeiro saldo negativo, último saldo negativo dividido pelo último saldo negativo mais o primeiro saldo positivo. Então eu tenho um exemplo aqui para vocês poderem captar um pouquinho melhor. A tabela seguinte registra o fluxo de caixa anual de um projeto de investimento com duração de 5 anos. Essa empresa, esse negócio, ele tem condições, ele aguenta bancar o negócio, ele tem capital de giro para aguentar durante 5 anos. Então vamos fazer as projeções, entradas previstas e saídas e vamos ver o saldo. Então, determine o tempo necessário para a acumulação do capital investido. Olha só, nós temos a tabela de os períodos, os anos, os capitais, os saldos e o saldo do projeto. Eu tinha falado para vocês no slide anterior que o primeiro período, ano zero, é o valor do investimento. Então, eu estou considerando aqui que eu consegui coletar um montante de 2.500. Eu começo, então, o ano zero devendo 2.500. A empresa começa devendo para mim, ou para o banco, ou para o investidor, 2.500. Por isso que está entre parênteses. Em contabilidade, valores monetários, quando o saldo dá negativo, quando é um valor negativo, a gente costuma colocar entre parênteses. Então eu comecei no ano zero devendo R$2.500, o saldo do projeto menos R$2.500. No ano 1, no primeiro ano, pelos cálculos, pelas projeções que eu fiz, pela projeção de receita, de despesas e vendo o saldo, eu estou considerando que eu terei um saldo de R$800 no final do primeiro ano. No primeiro período. Eu tenho R$800 para pagar 2.500. Então vamos ver aqui. Seria assim, menos 2.500 mais 800. Menos 1.700. Eu ainda estou com um saldo negativo de R$1.700 no final do primeiro período. No segundo período, eu tive um saldo positivo aqui, né, de R$890. Eu vou aproveitar esse valor para continuar pagando o meu projeto, o meu investimento. Então, eu estou devendo R$1.700 e vou pagar R$890. Menos 1.700 mais 890, eu ainda estou negativo em R$810. No terceiro período, eu tive um saldo de 940 que eu vou utilizar para pagar esse montante que eu estou negativo, que seria R$810. Menos 810 mais 940. Então agora eu já tenho um saldo positivo no terceiro ano de R$130. No quarto período sobrou 980, 130 mais 980, eu já tenho um saldo agora de 1.110. E no quinto período, no quinto ano, tenho um saldo de 1.050 mais 1.110. 2.160. Então agora nós vamos fazer o cálculo do payback. Vamos ver em quanto tempo nós teremos o retorno deste investimento. A análise será a seguinte, porque nós temos que dar um parecer. Digamos que vocês são consultores que estão fazendo uma consultoria para um cliente sobre a viabilidade de um empreendimento que ele está querendo começar com R$2.500. Esse projeto só será viável se a empresa puder suportar o retorno do investimento em, no máximo, quantos anos? Vamos ver agora. Com essas informações, eu vou descobrir agora em quanto tempo eu tenho retorno desse investimento. Vamos aplicar na fórmula do payback. E a fórmula do payback nós sabemos que é o último ano com saldo negativo mais o último saldo negativo dividido pelo último saldo negativo mais o primeiro saldo positivo. Então vamos lá, vamos colocar os valores nesta fórmula para identificarmos qual o prazo de retorno para este investimento. Então aqui ficou 2 mais 810 dividido por 810 mais 130. De onde eu tirei esse 2? Vamos voltar para dar uma olhada na nossa planilha aqui. Então nós sabemos que para esse projeto com um investimento de 2.500, com retornos esperados de R$800 no primeiro período, 890 no segundo período,
940 no terceiro, 980 no quarto e R$ 1.005 no quinto período. Então nós teremos aqui o último ano com saldo negativo, que foi 810, foi o ano 2. Então, a 2 mais aí 810, que seria o último saldo negativo. Vamos ver. O último saldo negativo, 810. Dividido pelo último saldo negativo mais o primeiro saldo positivo, que foi 130. Será? Primeiro saldo positivo no ano 3, R$ 130. 2 mais 810 dividido por 810 mais 130. 810 mais 130, 940. Quanto que dá 810 dividido por 940? 0,8617. E é sempre bom a gente lembrar que, quando a gente está tratando de valores monetários, de cálculos financeiros, é sempre bom, é sempre mais prudente considerarmos 4 casas depois da vírgula, 4 casas decimais. Então, 2 mais 0,8667, então o meu payback se dará em 2 anos, 2,86, 2,8 anos, mais precisamente 2 anos e 10 meses. Veja só, eu sei que dentro desses valores projetados, nós teremos o retorno desses R$ 2.500 em aproximadamente 2 anos e 10 meses. Se eu tenho capital de giro que consiga bancar o negócio por até 3 anos, esse negócio é viável. Para que a gente consiga assimilar ainda mais o conteúdo, vamos fazer mais uma atividade? Eu trouxe um outro exemplo para mostrar para vocês aqui, nós vamos fazer junto, para vocês poderem acompanhar e assimilar bem mesmo, para que possam colocar em prática nos negócios de vocês. Nós temos a empresa Pirarucu, que quer fazer um investimento para o novo projeto de pesca. Esse investimento inicial é de R$ 200 mil. A empresa Pirarucu ela tem um projeto que ela pretende implementar R$ 200 mil. A estimativa é de que os equipamentos durem 5 anos. Sabendo-se que a empresa só aceita projetos que tenham retorno em até 3 anos, então veja bem, essa empresa ela tem capital de giro, ela tem um aporte que consegue bancar o negócio, esse novo investimento, por até 3 anos. Então nós vamos fazer o cálculo do payback e vamos analisar a viabilidade desse negócio. Se o prazo de retorno se der com mais de 3 anos, esse negócio é inviável. Se ele der com menos de 3 anos, aí a gente sabe que o negócio é viável. Então, nas projeções que foram feitas de receitas e despesas, o orçamento deu um saldo de, no primeiro ano, R$ 70 mil. No segundo ano, 75 mil. Terceiro ano, 80 mil. Quarto ano, 90 mil. E no quinto ano, 100 mil reais. Agora nós vamos pegar e aplicar na tabela para identificar os valores que a gente precisa para colocar na fórmula. Então, o ano 0, que é onde foi feito o investimento, nós começamos com uma dívida de R$ 200 mil. Então, nós começamos devendo 200 mil e no ano 1, pretende-se, dentro do que foi projetado, ter um saldo de R$ 70 mil que será utilizado para começar a pagar esse investimento. Então, menos 200 mil mais 70 mil, 130 mil reais. Ainda estamos devendo 130 mil reais. No ano 2, no segundo período, houve um saldo de 75 mil reais que também será utilizado para pagar o investimento. Então, menos 130 mais 75, ainda ficou devendo, ainda está negativo 55 mil no final do ano 2. No ano 3, houve 80 mil reais de saldo que foi utilizado, que será utilizado para pagar os 55 mil que ainda estava negativo. Então, menos 55 mais 80, 25 mil reais já está positivo. No ano 4, sobrou 90 mil, com os 25 que já tínhamos de caixa, 115 mil. No ano 5, houve ainda um saldo de 100 mil reais, somando-se aos 115, então ficou positivo em 215 mil reais. Agora eu já posso colocar na fórmula para identificar a viabilidade desse negócio. Nós sabemos
que a empresa só aceita projetos que tenham retorno em até 3 anos. Então vamos ver em quanto tempo, dentro desses valores projetados, nós teremos o retorno do investimento. A fórmula do payback. Payback é igual ao último ano de saldo negativo dividido o último ano de saldo negativo mais o último saldo negativo dividido pelo último saldo negativo mais o primeiro saldo positivo. Qual foi o último ano com saldo negativo aqui na nossa projeção? O ano 2. Então, payback é igual a 2, que foi o último ano com o saldo negativo, mais o último saldo negativo. O último saldo negativo foi 55 mil. Então a gente coloca aqui só o valor. É muito importante para a gente prestar atenção nesse detalhe. Aqui no nosso fluxo, no nosso orçamento de caixa, ele está negativo, mas eu preciso colocar na forma só quanto estava negativo. 55 mil. Dividido pelo último saldo negativo, 55 mil, mais o primeiro saldo positivo, que foi 25 mil. Então ficaria 55 mil dividido por 80 mil. 80 mil é 55 mil mais 25 mil. 55 mil dividido por 80 mil, então é 2 mais 0,6875. Payback 2,6 anos. 2,6 anos seria aproximadamente 2 anos e 8 meses. Nós sabemos aqui, vamos analisar a viabilidade. Sabendo-se que a empresa só aceita projetos que tenham retorno em até 3 anos, esse projeto ele é viável, pois o seu retorno se dará em 2 anos e 8 meses. Porém, é viável com ressalva, porque 2 anos e 8 meses é bem próximo de 3 anos. Então nós temos que ficar muito atentos para que tudo que foi projetado no ano 1, no ano 2, no ano 3, 4 e 5, realmente ocorra, para que haja esse saldo de 70, de 75, 80, 90 e 100 mil. Por isso que a gente sempre comenta que, além de fazer a projeção financeira, analisar a viabilidade, nós temos que analisar o mercado, a reação do mercado, para ver se a demanda que foi projetada está acontecendo ou não, e aonde nós vamos ter que interferir para que tudo ocorra dentro do que foi projetado. Se tudo acontecer dentro do que foi projetado, este é um investimento viável. Pode assinar embaixo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar esse conteúdo, tenham entendido perfeitamente como que é feito o cálculo da viabilidade através do payback, que é o prazo do retorno desse investimento. Vocês têm essa videoaula, podem voltar, assistir, analisar esse exemplo e aplicar em novos projetos de vocês. Eu vou deixar disponível também no portal mais algumas atividades para vocês poderem praticar, ok? Muito obrigado, fica com Deus, até a nossa próxima videoaula, a gente se encontra.